E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo? Então comenta isso aqui embaixo. Eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir. Faz isso que no próximo vídeo você tem grandes probabilidades de aparecer no final. Então é isso, vamos assistir aqui comigo. Hoje, o vídeo está recheado de figuras históricas que provaram que a crueldade humana não tem limites. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora a pessoa real mais perigosa do planeta. Delphine LaLaurie. Delphine LaLaurie era uma linda e rica. A sua mansão era no centro da vida social em Nova Orleans, nos Estados Unidos, na década de 1830. Mas poucos imaginavam que por trás dessa fachada se escondia uma pessoa capaz de cometer as torturas mais hediondas e os assassinatos mais cruéis. Dentro de sua casa, Delphine maltratou seus servos a tal ponto que um de seus escravos, que estava acorrentado sem poder se mover, preferiu colocar fogo na propriedade com eles dentro, ao invés de continuar vivendo aquela tortura. Quando os bombeiros chegaram ao prédio, encontraram dezenas de pessoas algemadas, penduradas pelo pescoço e mutiladas. Embora a escravidão fosse legal nos Estados Unidos até 1865, após a Guerra Civil, ferir escravos não era permitido. A revelação de tanto horror e do que realmente acontecia entre aquelas quatro paredes gerou uma onda de indignação na cidade e Delphine teve que fugir para não ser linchada. Nascido no ano 13, Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus foi proclamado como imperador dia 18 de março do ano de 37. Segundo Suetônio escreveu no século II em A Vida dos 12 Césares, era simplesmente um monstro. As comemorações pela indicação de Calígula como autoridade suprema teriam levado a dégula de 60 mil prisioneiros em cerca de 3 meses. Mas aquilo era só o começo, tá? Roma nunca havia presenciado tamanha perdição. O imperador tratava abertamente a irmã Drúxila como a sua esposa, servia-se também das outras irmãs, Lívila e Agripina, e as prostituía. Costumava promover banquetes e orgias que culminavam com a tortura e execução de prisioneiros. Obrigava, inclusive, as esposas dos auxiliares mais próximos a participar das festas. Quase não houve mulher, por menos ilustre que fosse, que ele não tivesse desrespeitado. Diz Suetônio. Para o historiador romano Cássio Dio, não havia homem mais libidinoso. Perdulário, suas extravagâncias incluíam pérolas banhadas em vinagre como aperitivo. Gastava tanto dinheiro que a dada hora se viu obrigado a confiscar propriedades e a criar impostos sobre tudo, até também a prostituição. Para baratear os custos de manutenção das prisões abarrotadas, ordenou que detentos fossem trucidados para servir de ração aos demais. A todos esses espetáculos, o imperador assistia com deleite e queria companhia. Obrigava os familiares de condenados a testemunhar a tortura e também a execução. Uma das modalidades preferidas era jogá-los às feras nas arenas de plateia lotada. Shiruishi. Alguns anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Protocolo de Genebra estabeleceu a proibição das armas químicas e biológicas em tempos de conflitos armados a partir do ano de 1925. Porém, esse tratado não foi suficiente para parar uma mente maléfica do exército do Japão, um médico chamado Shiro Ishii. Graduado pela Universidade Imperial de Kyoto e membro do corpo médico do exército japonês, Ishii decidiu dedicar a sua vida aos experimentos mais mortíferos da ciência, através de experimentos desumanos com prisioneiros de guerra. O general da unidade 731 almejava colocar o Império do Japão no topo do domínio mundial. Nascido no Japão em 1892, Shiruishi era o quarto filho de uma rica família produtora de saquê. Rumores diziam que o jovem japonês era dono de uma impressionante memória fotográfica, o que faz com que ele fosse considerado um gênio ainda em um estágio muito novo de sua vida. Desde cedo, Ishii demonstrou possuir muito amor pelo seu país e, portanto, decidiu juntar-se ao exército durante a sua adolescência. Com 1,82 m de altura, muito mais alto do que a média japonesa, ele era dono de habilidades físicas e de comando que lhe colocaram em destaque dentro do seu batalhão. Após descobrir sua verdadeira paixão dentro do campo da ciência, o jovem Shiro foi aceito no departamento médico da Universidade Imperial de Kyoto em 1916. Segundo relatos, ele era conhecido por guardar bactérias em placas de Petri como bichinhos de estimação e adorava sabotar outros estudantes. Em 1927, depois de ler a respeito sobre as armas biológicas, o cientista decidiu então que se tornaria o melhor do mundo em produzi-las, dando início ao seu experimento maluco. Trabalhar com ética nunca foi exatamente a especialidade de Shiruishi. No ano de 1928, recebeu permissão do governo japonês para ignorar o Tratado de Genebra e passar 2 anos viajando pelo mundo e adquirindo conhecimento sobre o que os outros países vinham desenvolvendo no campo de armas biológicas.
A cargo da Unidade 731 durante a Segunda Guerra Mundial, o japonês finalmente pôde pôr em prática os seus diversos anos de estudo. Aqui está uma lista de alguns dos experimentos maléficos do então chamado Joseph Mengele asiático. Após ser preso no fim da guerra de 1945 pelo governo americano, Ishi ganhou imunidade pelos seus crimes em troca de informações sobre os experimentos químicos. O maléfico cientista só foi ver seus últimos dias aos 67 anos de idade, depois de perder uma batalha contra o câncer de garganta. Ilse Kuller. Margaret Ilse Kuller nasceu em 1906 em Dresden, lá na Alemanha. Filha de um fazendeiro, era uma criança alegre e educada. Aos 15 anos deixou a escola para trabalhar em uma fábrica. Nos anos 1920, filiou-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Para Ilse, a ideologia nazista seria uma solução para os problemas políticos e econômicos causados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Ilse conheceu o general chamado SS Karl Otto Koch por meio dos colegas do partido. Quando os dois se casaram em 1936, Ilse já trabalhava como guarda e secretária no campo de concentração, com esse nome aqui na tela, tá? Próximo a Berlim. Era nessa época só um campo de prisioneiros políticos sem a intenção de extermínio. Bem diferente seria o campo de Buchenwald, aberto em julho de 1937. Karl se tornou o primeiro comandante e fez questão de incluir a esposa nas tarefas que exercia. Usando o dinheiro e os bens materiais dos prisioneiros, Ilse passou a ostentar um estilo de vida luxuoso e ficou conhecida como a figura mais diabólica daquele local. Ilse humilhava e torturava os prisioneiros. Quando andava pelo campo, açoitava qualquer um que ousasse olhar para ela. Segundo testemunhas, Ilse sentia um prazer especial quando via crianças serem separadas dos pais e levadas para aquelas câmaras lá que vocês sabem quais são. A bruxa de Buchenwald, como ficou conhecida, logo demonstrou uma obsessão peculiar pelas tatuadas. Mandava os prisioneiros tirarem as roupas e escolhia as vítimas pelas tatuagens que tinham. Os coitados selecionados sofriam bastante, vocês já devem imaginar o que era feito com eles. E tudo isso ao vivo, assistido pela Ilse. As peles tatuadas viraram capas de livros, luvas, abajures e lustres, além de outros objetos. Ilse ficou presa até o início de 1945, quando foi inocentada. Já Karl foi condenado e executado em abril do mesmo ano. Em 30 de julho de 1945, Ilse Koch foi presa novamente e julgada por crimes de guerra. Passou 4 anos na prisão e foi solta por falta de provas conclusivas. A decisão de soltura gerou uma onda de protestos e Ilse foi presa mais uma vez em 1951, condenada então à prisão perpétua. Na prisão sofreu com transtornos psicológicos, relatou que estava sendo assombrada pelos prisioneiros que tirou a vida e também torturou. Ela conseguiu tirar a própria vida em 1º de setembro de 1967, aos 60 anos, após escrever uma carta para seu filho, na qual não demonstrava nenhum remorso por suas ações. Pois é, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês, deu muito trabalho pra ser feito, então fortalece com aquele like, vai, é muito fácil, deixa o seu comentário pra fortalecer, se inscreve se ainda não é inscrito, e é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.